Boa noite, meus amados irmãos. Graça e paz a todos. É uma imensa alegria para mim, para minha família, conhecer e ter comunhão com essa porção maravilhosa do povo de Deus. Eu trago um abraço caloroso da minha igreja, dos pastores da minha igreja, o pastor Jantes, o presbítero Denis, Igreja Batista Reformada em Limoeiro do Norte. Nós somos profundamente gratos a Deus por todo o apoio, pelas orações dos irmãos. Agradecimento especial ao querido pastor Marcos Paixão pelo convite. Tem sido um companheiro fiel das batalhas. E é sempre um privilégio, meus irmãos, caminhar ao lado de homens que têm servido a Cristo Jesus com fidelidade, com empenho, com tanta dedicação. Nós louvamos a Deus pela vida dele, por toda a parceria constante na obra do Senhor. Meus amados irmãos, eu iniciei uma série de exposições na minha igreja, na Epístola de Tiago, que é muito provavelmente o livro mais antigo do Novo Testamento. E nessa noite eu gostaria de compartilhar com os irmãos a primeira pregação dessa série, de modo que eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias na Epístola de Tiago, capítulo 1. Vamos ler apenas o versículo 1, que será objeto da meditação nesta noite. Amém, meus irmãos? Ouçam todos com reverência e temor a palavra do Senhor, que nos diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na diáspora, saudações. Amém, meus amados? Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, por nos congregar hoje aqui, neste santo dia, ó Deus, gozando do privilégio, Senhor, que é experimentar o antegozo da glória. Neste momento, ó Deus, onde as frechas da eternidade são abertas para nós podemos, Senhor Deus, experimentar a realidade que de maneira poderosa e gloriosa nos aguarda no porvir. Neste momento, ó Deus, estamos diante da Tua palavra, Senhor, que é viva, que é eficaz. Nós suplicamos ao Senhor, Tu que tens todos os corações em Tuas mãos, ó Deus, conduze-nos a Ti, que em cada coração haja temor e reverência diante da Tua palavra. Que o Senhor opere com poder, ó Deus, aplicando essa meditação nos corações, ó Deus, transformando, fazendo com que cada vez mais, Senhor, nós sejamos parecidos com Cristo Jesus. Opere pelo Teu poder, ó Deus, é o que nós suplicamos. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Meus amados irmãos, o principal propósito de Tiago nesta epístola é exortar os crentes a viverem integralmente para a glória de Deus, de modo que não apenas o intelecto, o conhecimento doutrinário devem estar sobre o senhorio, o reinado de nosso Senhor Jesus Cristo, mas toda a vida cristã. Os nossos comportamentos diários, os nossos valores, as nossas atitudes, as nossas palavras, as nossas decisões financeiras, enfim, tudo deve estar debaixo da autoridade do Senhor. E para isso, ao longo dessa epístola, Tiago lembrará continuamente os cristãos que eles estão sob a autoridade e senhorio de Jesus Cristo e que os mandamentos do Senhor não podem ser desprezados, não podem ser selecionados, não podem ser negociados. Os mandamentos de Cristo só cabe apenas uma atitude ao cristão: submissão e obediência. É por isso
que seus irmãos, ao chegarem em casa, lerem toda a epístola de Tiago mais detidamente, vão perceber o caráter extremamente imperativo com que ele escreve esta epístola. Essa carta contém 108 versículos, e nesses versículos há mais de 50 verbos imperativos. Ou seja, é uma média de um mandamento a cada 2 versículos. Isso evidencia que Tiago está fazendo aqui um chamamento firme, contundente, direto e inegociável à obediência total, integral ao senhorio do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, tendo esse panorama geral em mente, consideremos então o texto lido nessa noite, onde Tiago se apresenta como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na diáspora. E essa exposição, meus irmãos, está dividida em 3 pontos principais. Primeiro, o que Tiago diz sobre si mesmo. O que Tiago diz sobre si mesmo. Segundo ponto, o que Tiago diz sobre o Senhor a quem ele serve. O que Tiago diz sobre o Senhor a quem ele serve. E o terceiro ponto, o que Tiago diz sobre as pessoas a quem ele está escrevendo. O que ele fala a respeito dos seus destinatários. Dito isso, então, vamos meditar no primeiro ponto, o que Tiago diz sobre si mesmo. Ele diz: Tiago, servo de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Observe, meus irmãos, a maneira como o autor se apresenta. Eu sou Tiago. Certo, mas que Tiago? Qual é o seu título? Qual é a sua formação? Qual é a sua profissão? Você é filho de quem? Você é parente de quem? Existem muitos Tiagos, então como que você é reconhecido? Então ele diz: eu sou Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, nessa alta apresentação aqui, nós estamos diante de um grande testemunho de humildade e submissão a Cristo. Sabe por quê? Porque esse Tiago aqui, que está escrevendo essa epístola, era um meio-irmão do nosso Senhor Jesus Cristo. Tiago era um nome relativamente comum entre os judeus do primeiro século. Há várias pessoas com o nome Tiago no Novo Testamento e pelo menos 3 desses poderiam ser os autores dessa epístola. Primeiro é Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João, que é mencionado lá em Marcos 1,19. Aquele que fazia parte do círculo mais íntimo do nosso Senhor Jesus Cristo, juntamente com Pedro e João. Contudo, esse não poderia ser o escritor dessa epístola, porque ele foi assassinado por Herodes logo ali no início da história da igreja, em Atos 12, 1, 2, nós vemos esse relato lá. O segundo Tiago é Tiago, filho de Alfeu, onde nós vemos a menção desse nome em Marcos 3,18. Também chamado de Tiago Menor, também um dos 12 apóstolos. Mas é tão pouco conhecido no Novo Testamento que, se ele fosse o autor, certamente ele teria se identificado com mais detalhes, mais claramente. Mas, em terceiro lugar, meus irmãos, pelas evidências internas e externas, não há dúvidas de que o homem que escreveu este livro era Tiago, o meio-irmão do nosso Senhor Jesus Cristo, mencionado nos evangelhos juntamente com suas irmãs e irmãos, por exemplo, em Mateus 13:55 e Marcos 6:3. É fato que, a princípio, Tiago não creu em Jesus, assim como seus irmãos. Mas, mais do que isso, existiram ocasiões em que eles chegaram a se opor e até mesmo a zombar do ministério de Jesus Cristo. Nós vemos isso registrado em Marcos 3, 20 e 21. Contudo, posteriormente, Tiago foi profundamente transformado e passou a servir a Cristo. Muito provavelmente, assim como Paulo, que foi convertido mediante um encontro pessoal com Cristo ressurreto ali na estrada de Damasco, Tiago também creu mediante um encontro pessoal com Cristo ressurreto. Isso porque Paulo vai registrar em 1 Coríntios 15:7 que Cristo apareceu pessoalmente a Tiago. E de fato, meus irmãos, nós vemos em Atos 1:14, Lucas registrando que logo após a ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo, Tiago está com os discípulos, a sua mãe, os demais irmãos, os apóstolos, e todos ali juntos perseveravam unânimes em oração. De modo que aquele que antes era o incrédulo e até mesmo zombador
agora está em plena comunhão com a igreja, aguardando com fé, com grande expectativa, os cumprimentos das promessas do nosso Deus. Então, irmãos, observem, Tiago poderia ter introduzido este livro se apresentando como nós imaginaríamos. Tiago, o meio-irmão do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou ainda Tiago, aquele que conheceu muito bem Jesus, que cresceu na mesma família, cresceu na mesma casa, nós brincávamos juntos, trabalhávamos juntos. Eu convivi com Jesus aproximadamente por 30 anos. Eu vi a Cristo ressurreto. Eu conheci ele pessoalmente, aquele que foi glorificado. Mas Tiago não se apresenta dessa forma. Com toda humildade, ele se auto-intitula de servo de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, meus irmãos, essa auto-intitulação ganha um peso ainda maior pelo fato de que Tiago não era apenas o meio-irmão de Jesus. Tiago era o pastor mais importante da igreja mais importante da Palestina, que era Jerusalém. Nós vemos isso registrado em várias passagens do Novo Testamento. Por exemplo, em Atos 12, após a libertação sobrenatural de Pedro da prisão, ele instrui que a notícia seja levada especialmente a Tiago, dado a importância dele naquela igreja. Em Atos 15, no Concílio de Jerusalém, Tiago toma a palavra por último, desempenhando, portanto, um papel de presidência, de liderança ali, ao dar uma sentença final sobre a questão da inclusão dos gentios na fé cristã. E a sua decisão é acatada pelo colégio apostólico de presbíteros ali reunidos. Em Atos 21, quando Paulo retorna da sua terceira viagem missionária, ele vai ao encontro de Tiago e os presbíteros para relatar como foi a sua experiência, demonstrando então o papel de liderança que Tiago exercia na igreja de Jerusalém. E como se não bastasse, em Gálatas 2:9, Paulo se refere a Tiago, juntamente com Pedro e João, literalmente como colunas da igreja, evidenciando assim a preeminência, a autoridade que Tiago tinha na igreja de Jerusalém. Então, meus irmãos, essas passagens deixam muito claro para nós que Tiago ocupava uma posição de destaque, de autoridade, de preeminência na igreja de Jerusalém. De modo que Tiago poderia muito bem ter iniciado a sua epístola se apresentando como Tiago, o líder da igreja de Jerusalém. Ele poderia ter dito Tiago, o pastor mais importante da igreja mais importante da Palestina. Ele poderia ter dito Tiago, o presidente da primeira Assembleia Geral da igreja. Tiago, aquele que é considerado como uma coluna da igreja de Deus. Mas, meus irmãos, apesar de ocupar uma posição de autoridade dentro da igreja, Tiago se via primeiramente, antes de tudo, como servo de Jesus Cristo. Apesar de ser o meu irmão de nosso Senhor Jesus Cristo, Tiago se vê como um servo, totalmente submisso a Deus, ao senhorio de Cristo. Quem é você, Tiago? Eu sou um servo de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. É quem eu sou. Eu sou um escravo. Essa seria a melhor tradução. Eu sou um escravo. Para que você entenda o peso da identidade que Tiago está trazendo aqui, assumindo, você precisa entender o que era um escravo. Ainda mais naquela época. Um escravo naquela época, meus amados, era como um objeto qualquer. De modo que ele era vendido e comprado como hoje nós compramos uma televisão, um sofá, um móvel qualquer. E uma vez adquirido, ele se tornava propriedade exclusiva e total do seu senhor. Portanto, ele era alguém que não possuía qualquer autonomia sobre a sua própria vida. Toda a sua existência era determinada pela vontade do Senhor que o adquiriu. A razão da sua vida não era determinada pelos seus próprios desejos, mas pelo desejo do seu Senhor. Os propósitos que foram estabelecidos pelo seu Senhor.
Portanto, tenham isso em mente. A principal característica do escravo era que ele era alguém que havia perdido totalmente a capacidade e o privilégio de viver como quisesse. Ele havia perdido isso. Assim, quando Tiago diz aqui, eu sou, antes de tudo e acima de tudo, e além de tudo mais, um escravo de Cristo, essa é a minha identidade, ele está dizendo para nós. Não existe nada mais que ainda me pertença pessoalmente. O meu tempo, as minhas forças, os meus recursos, as minhas habilidades, os meus pensamentos, as minhas metas, os meus planos, os meus projetos, enfim, toda a minha vida é de propriedade de Cristo, de modo que eu acordo e vivo tão somente para executar a vontade dele. Cada palavra, cada pensamento, a minha preocupação existencial é: qual é a vontade do meu Senhor Jesus Cristo nessa situação? Como que aqui eu poderei ser submisso à sua vontade? É Ele quem regula a minha existência. E é por isso que eu não posso me identificar de outra forma senão como escravo de Cristo. Meus irmãos, observem que temos aqui mais do que um testemunho de humildade de Tiago, de como nós cristãos precisamos pensar sobre nós mesmos, mas há aqui um chamado para nos lembrar vividamente qual é a nossa identidade, quem de fato nós somos, de colocarmos em prática, assim como Tiago fez em sua vida, a admoestação de Paulo aos Filipenses no capítulo 2, nos versos 5 a 8, para que haja em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Aquele que criou todas as coisas, no céu, na terra, no mar, tudo que neles há. Ele que é antes de tudo e a todos sustenta. Sejam tronos, sejam soberanias, poderes, autoridades. Mas Paulo diz, este se tornou um escravo. Esvaziou-se, assumiu a forma de um escravo e foi obediente até a morte de cruz. E assim como Tiago, nós deveríamos nos identificar assim: eu sou um escravo daquele que se tornou escravo por mim. Aquele que deu a sua vida para que então eu pudesse ter vida e vida em abundância. Agora que entendi isso e criei nisso pela fé, não há outra identidade que eu possa assumir senão a de um escravo daquele que foi um escravo para mim. Não. Eu não pertenço mais a mim mesmo. Eu não posso fazer o que eu quero. Eu não tenho vontade própria. Há apenas uma vontade a ser consultada e a ser executada. É a vontade de Cristo. De modo que eu ouço o meu Senhor Jesus Cristo na palavra, onde a sua vontade está revelada. E eu faço o que ele diz. Meu tempo, meu dinheiro, as minhas forças, os meus talentos, os meus bens, os meus planos, as minhas metas, o meu futuro, a minha identidade, enfim, a minha vida, tudo pertence ao Senhor. Eu sou escravo dele e ele faz comigo o que ele agrada e o que achar necessário. A grande questão aqui, meus irmãos, que paira sobre todos nós é: quem é você? Quem sou eu? Como você se identifica? O que você pensa sobre você mesmo? Como você se enxerga? Muitos diriam: eu sou um bom estudante. Eu sou uma excelente mãe, muito dedicada. Eu sou um profissional talentoso, competente. Eu sou um empresário bem-sucedido. Eu sou alguém que luto pelos meus sonhos. Tudo isso pode ser verdade. Mas nada disso por si só responde à pergunta mais importante que ecoa nessa noite. Quem você é? Você é um escravo de Cristo? A resposta verdadeira está escondida atrás de outras perguntas para a nossa reflexão. O que é que regula a sua vida? Quem molda o seu estilo de vida? Os seus valores, os seus projetos, a forma como você pensa,
A sua forma de trabalhar, de vestir, de usar o seu tempo é a palavra de Deus? Ou são as opiniões dos seus colegas de trabalho, dos seus parentes descrentes, dos especialistas, dos gurus de rede social? Quem é que regula a sua vida? Quais são as suas prioridades? No que você dedica o seu tempo? O que fundamentalmente ocupa a sua agenda e que você não negocia de forma nenhuma? Estudo para passar no concurso, para ter boas notas, para passar numa boa faculdade? Ou trabalhar ali com toda a dedicação, afinco, muitas vezes até mais tarde para ganhar um pouco mais, ou para receber um pouco mais de reconhecimento e confiança ali? E tudo isso acontecendo às custas do sacrifício, da vida devocional com Deus, do discipulado, da família, do seu compromisso com a igreja local. Como você usa os recursos que Deus lhe dá? Quer saber como você examina isso? Olha para o seu extrato bancário. Examine a sua fatura de cartão de crédito. Você encontra ali investimentos no reino de Deus? Há ali o registro de ofertas generosas, há o registro de um livro cristão sobre piedade, vida cristã, sobre teologia. Algum valor dedicado a missões, assistência dos necessitados, para o avanço do evangelho? Ou a maior parte dos seus recursos está dedicada ao lazer supérfluo, às vaidades desse mundo, aos vícios disfarçados de recompensa após um longo dia de trabalho? O que sai da sua boca? Quando você se senta e está à vontade com seus amigos, familiares, colegas, quais são os temas que dominam e pautam a conversa? São as Escrituras, a beleza de Cristo, a glória do Evangelho? Ou você é um perito apenas no futebol, nas séries, na política, nos carros, nas roupas da moda, nos memes da internet, mas totalmente tímido quando o assunto é palavra de Deus? Quem é você quando ninguém está olhando? Quais são os seus pensamentos quando está sozinho? Você busca a Deus quando ninguém está mandando você buscar? Você teme ao Senhor quando não tem ninguém por perto? Ou a sua espiritualidade se limita apenas à presença dos outros? Quem é você? Quem sou eu? Essa é a pergunta que ecoa aqui. Você se vê como um bom estudante, como uma mãe zelosa, como um trabalhador exemplar e dedicado, um empresário, um funcionário de sucesso? O que te move todos os dias? Como deveria, meus amados irmãos, nos trazer profunda tristeza, ferir as nossas almas ao percebermos que, minimamente que seja, o foco das nossas vidas está em nós mesmos, neste mundo, e não na escravidão, na rendição completa e total à vontade de Cristo. Quando não perguntamos ao Senhor, como, Senhor, Tu queres que eu haja nessa situação? Como, Senhor, Tu queres que eu fale com a minha esposa, que eu trate o meu marido? Como, Deus, Tu queres que eu trabalhe nesta empresa? Como Tu queres que eu empregue o meu tempo, Senhor, dedique a minha vida a Ti? Como, Deus, Tu queres que eu testemunhe para as pessoas com quem eu tenho contato das verdades do Evangelho? Como Tu queres, ó Deus, que eu reaja às adversidades? Como, Senhor? Qual é a Sua vontade? Porque eu sou Teu servo e a razão da minha existência é Te servir. Ó, meus amados irmãos, como deveria nos entristecer profundamente o fato de que em muitas situações nós nos afastamos do verdadeiro propósito de sermos escravos de Cristo ao buscarmos apenas a satisfação da nossa carne, os prazeres efêmeros deste mundo. Mas, meus amados, há uma verdade extremamente maravilhosa que não pode ser esquecida. Jesus é o único rei que serve os seus escravos. Você tem falhado no serviço ao Senhor? Se você tem sido negligente em conhecê-lo e observar a sua vontade, há uma verdade que deve encher a sua alma de esperança. Você pode confiar em Cristo, porque Ele é o único rei que serve os seus escravos.
Ele esvaziou-se, tomou a forma de servo e se entregou por amor aos seus. Ele não veio para ser servido, ele veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Os reis deste mundo, meus irmãos, governam com poder e opressão. Diante da falha dos seus súditos, eles açoitam, eles rejeitam, eles matam. Mas Cristo não é assim. Ele é o rei que, em vez de destruir os fracos, ele sustenta. Em vez de lançar fora os indignos, ele restaura. Ele não joga fora a cana quebrada, nem apaga o pavio que fumega. De modo que, diante dessa reflexão que nós fizemos até aqui, não cabe rendição ao cinismo. É assim mesmo, não tem como mudar, vou seguir em frente, ser indiferente a isso. Vou viver de maneira hipócrita, porque não há desculpas para fugir dele, mas todas as razões para correr para ele. Cristo não rejeita um servo quebrantado, meus irmãos. Ele é o único rei que serve os seus escravos. Ninguém mais faz isso. Creia nisso e corra para o Senhor Jesus Cristo. Creia que o mesmo poder de Deus que alcançou Tiago é o poder que está disponível para alcançar a sua vida. Tiago, que antes era incrédulo, zombador de Cristo, mas que transformado radicalmente, é alguém que agora diz: eu sou Tiago, servo de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse mesmo poder está disponível para você, para renovar sua mente, fortalecer sua fé, fazê-lo viver para a glória de Deus. Ele é o único rei que serve os seus servos com amor, com graça e com poder, meus irmãos. E nunca se esqueça que não há maior honra do que ser reconhecido como servo de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. É um grande privilégio ser um servo ativo do reino de Deus. Abandonar tudo por Cristo. Meus amados, não tem diploma, não tem dinheiro, não tem seguidores em rede social, não tem conhecimento, não tem reconhecimento que esse mundo possa dar, que se compare com a dignidade de servir a Cristo com fidelidade. Davi vai dizer no Salmo 84:10, eu prefiro ser porteiro na casa do meu Deus do que habitar nas tendas dos ímpios. Ezequiel 44, os versos 10 a 13, nós vemos que esse ofício de porteiro era o mais simples, era o mais baixo ali do templo. E o rei de Israel, aqui, alguém que gozava de honra, de glória, poder e fama neste mundo, está dizendo: eu prefiro ser um porteiro. Eu prefiro ocupar o lugar mais baixo no serviço de Deus do que ser um homem exaltado entre os ímpios. Há mais honra em um servo humilde de Cristo do que o homem mais rico e poderoso neste mundo que não conhece e não serve a Cristo. Há mais honra, meus irmãos. Então, abrace com alegria o chamado de Tiago, o exemplo de Tiago. Eu sou servo de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Que esse seja o título mais precioso da sua vida. Agora, meus amados, vamos avançar para o segundo ponto. O que Tiago diz sobre o Senhor a quem ele serve? Ele diz: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Aqui nós temos duas afirmações teológicas poderosas sobre Jesus. A primeira é a respeito da divindade de Jesus Cristo. Ele está dizendo aqui: eu sou servo de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele serve a ambos igualmente. Ambos são os seus senhores, Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, há algo mais profundo nessa declaração de Tiago, quando nós comparamos as palavras de Tiago aqui com as de nosso Senhor Jesus Cristo no Sermão do Monte, em Mateus 6:24. Ali Cristo diz: ninguém pode servir a dois senhores. Ele diz: isso é impossível, porque ou você vai se apegar a um e desprezar o outro, ou você vai seguir um e ignorar o outro. Portanto, o servo só pode ter um senhor. Ninguém pode servir a dois senhores. Se Tiago afirma ser servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, e ninguém pode servir a dois senhores, então qual é a conclusão inevitável aqui? Tiago está afirmando que Deus
e Jesus Cristo são um só Senhor. Ele está reconhecendo aqui a divindade absoluta de Cristo. Tiago, irmãos, o meu irmão de Jesus, que conviveu com ele, que comeu com ele, que dormiu com ele, que brincou com ele, confessa que Cristo não era apenas o seu mestre, Cristo era o Deus eterno. Essa é uma poderosa evidência, meus irmãos, da doutrina da Trindade. Um único Deus em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, coiguais em essência, glória e poder. Tiago não faz aqui distinção de grau, autoridade entre Deus Pai e o Senhor Jesus Cristo. Ele simplesmente reconhece e se curva diante do Filho com a mesma reverência que ele se curva diante do Pai. Observem que testemunho grandioso da divindade de Cristo nós temos aqui. Mas uma segunda verdade teológica importante é que o único serviço que é aceitável a Deus é aquele que é feito através da pessoa de Jesus Cristo. Muitas pessoas, meus irmãos, dizem que estão servindo a Deus. Os muçulmanos dirão isso. Os judeus dirão isso. Os testemunhas de Jeová, os espíritas, os religiosos, enfim, todo tipo de religião que existe por aí, eles dirão com seus trabalhos sociais, enfim, estamos servindo a Deus. Mas Tiago aqui, ao declarar servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, está nos ensinando algo muito profundo. Qualquer serviço que exclui Jesus Cristo não é aceito por Deus. Portanto, não basta ter zelo, não basta ter sacrifícios, não basta ter simplesmente boas intenções. Se alguém tenta servir a Deus sem honrar Cristo, esse serviço, na verdade, é rebelião diante de Deus. Observem que o próprio Senhor Jesus Cristo declara em João 5:23, quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Portanto, honrar o Pai exige honrar o Filho. Não importa estar cheio de boas intenções. Não importa quão diligente, quão nobre seja o trabalho social, quão fervorosa seja a religiosidade, a devoção, quão grande seja o sacrifício, qualquer tentativa de servir a Deus sem Cristo é rejeitada, porque somente em Cristo e por meio de Cristo nós somos aceitos por Deus. Isso nos ensina duas lições preciosas. A primeira, busque sua aceitação em Cristo. O puritano Thomas Menton, comentando este texto, ele destaca que quando Adão caiu, ele se escondeu e não ousou entrar na presença de Deus até que a promessa de Cristo fosse feita. Até que o Senhor proclamasse que o descendente da mulher viria e esmagaria a cabeça da serpente. Sem Cristo, qualquer pensamento sobre Deus é aterrador. Sem Cristo, o pecador não consegue contemplar Deus como Pai, apenas como um juiz carrasco. Mas como disse Paulo em Efésios 3:12, em Cristo nós temos ousadia, acesso a Deus com confiança mediante a fé nele. De modo que o puritano conclui dizendo que como a água do mar é salgada, mas ao passar pela terra ela se torna doce nos rios, os atributos de Deus, que em si mesmos são terríveis, eles se tornam doces e reconfortantes através de Cristo, meus amados. Jovens, adolescentes, crianças, vocês que me escutam nessa noite que ainda não creem em Cristo, vocês não podem se achegar a Deus confiando em sua própria bondade, nas suas boas intenções, na sua religiosidade, na fé dos seus pais, dos seus parentes. Só há um caminho: Jesus Cristo. Corra para Ele. Arrependa-se dos seus pecados. Deposite toda a sua confiança em Jesus, o Filho de Deus. Somente por meio dele é que nós podemos ser aceitos por Deus. Mas a segunda verdade preciosa para nossas vidas, meus irmãos: busque por auxílio em Cristo. Você serve a Deus
em Cristo. Portanto, você precisa buscar o auxílio de Cristo enquanto serve ao Senhor nesse mundo. Quem de nós pode realmente servir a Deus sem qualquer ajuda? Simplesmente pela força do nosso próprio braço. Sem Ele, meus irmãos, nada nós podemos fazer. É o que diz a Escritura. Paulo diz em Filipenses 4,13: tudo posso em mim mesmo, nos meus recursos, na minha força, tudo posso naquele que me fortalece, Cristo. A nossa força vem do Senhor, meus irmãos. Devemos buscar auxílio em Cristo. E aí não somente temos a capacidade de fazer acima e além das nossas capacidades naturais, mas nosso serviço vai deixar de ser uma tarefa árdua, pesada, enfadonha muitas vezes, e vai se tornar algo de grande prazer. Porque não é meramente servir por medo, servir por servir, mas é servir por amor a Cristo, esse amor que nos constrange a não vivermos de maneira genérica, religiosa, mas integral para Ele. Servir aquele que morreu por nós e ressuscitou enquanto tivermos fôlego de vida. Sem Cristo, o serviço, ele se torna uma ofensa. Mas quando servimos por meio de Cristo, buscando a sua aceitação e auxílio, Deus nos aceita, meus irmãos, nos fortalece e nos recompensará. Assim diz a Escritura. Portanto, meus amados irmãos, Tiago nos ensina com poucas palavras verdades profundamente gloriosas. Jesus é Deus e todo serviço verdadeiro e aceitável a Deus precisa ser feito por meio de Cristo. Agora vamos ao terceiro e último ponto dessa nossa meditação. O que Tiago diz sobre as pessoas a quem ele está escrevendo. Tiago diz: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na diáspora. Para quem Tiago escreve? As 12 tribos que se encontram na diáspora. Aqui é muito interessante, porque Tiago está se referindo aos cristãos com termos do Antigo Testamento. As 12 tribos. Na Escritura, esse título, 12 tribos, sempre foi usado para designar o povo de Deus no Antigo Testamento. A pergunta é, por que ele chamaria a igreja, composta por judeus e gentios, assim? Por que ele se dirige à igreja como as 12 tribos? A resposta, meus irmãos, é que Tiago quer deixar totalmente claro para aqueles crentes, e especialmente para os judeus convertidos, que é o que parece ser a maioria naquela igreja, que Deus não tem dois povos. Não há dois caminhos de salvação. Há um só povo, há um só Redentor, há uma só promessa, há um só Senhor, Jesus Cristo. Como Paulo ensina em Efésios 2, judeus e gentios foram reunidos em um só edifício espiritual, um só templo, uma só família, um só corpo, uma só videira, um só povo, redimido pela fé em Cristo Jesus. Povo de Deus, portanto, em todas as eras, não é definido pela sua linhagem física, não importando se é judeu segundo a carne ou gentil, mas a fé na promessa do descendente que viria e esmagaria a cabeça da serpente, Cristo Jesus. Esse é o ponto. A igreja, formada por judeus e gentios, é o verdadeiro Israel de Deus. Ela não é o plano B, ela não é um parêntese na história da salvação. A igreja sempre foi o plano de Deus, desde antes da fundação do mundo. É isso que Paulo declara em Efésios 3:11. A igreja existe, diz Paulo, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, meus amados, a igreja é a plenitude do verdadeiro Israel, cumprindo o plano eterno de Deus de reunir para si em Cristo um povo de toda língua, tribo, raça e nação, desde o Antigo Testamento até os confins dos tempos. Mas, meus amados irmãos, Tiago não apenas assegura àqueles cristãos que eles são o verdadeiro Israel de Deus, exatamente para que aquela igreja goze cada vez mais de unidade e paz, mas também ele lembra a eles a sua condição de peregrinos e forasteiros nesse mundo. Observe o que ele diz na sequência: as 12 tribos
que se encontram aonde? Na diáspora. Em outras traduções, na dispersão. Tiago novamente está usando aqui uma linguagem do Antigo Testamento. Quando ele fala de diáspora, dispersão, está ativando aqui na mente daqueles crentes uma memória coletiva. Duas figuras. Uma do povo de Deus andando ali pelo deserto, sem ter chegado à terra prometida, e a outra das tribos espalhadas no exílio. Uma parte para a Babilônia, outra parte para a Síria. Aquele povo, portanto, longe da sua terra natal, Jerusalém, povo cercado por uma cultura totalmente hostil, pagã, idólatra. E Tiago está aplicando aqui à igreja, lembrando aqueles irmãos e a nós hoje aqui, meus irmãos, que nós, enquanto povo da aliança, assim como as 12 tribos no Antigo Testamento, nós estamos dispersos da nossa verdadeira pátria. Nós não estamos em casa, esse mundo não é a nossa terra. Aqui nesse mundo nós estamos peregrinando até que as promessas de Deus sejam cumpridas. E nós sejamos então conduzidos ao nosso verdadeiro lar, que é Jerusalém celestial. Qual é o ponto de Tiago com essa lembrança, meus irmãos? Isso vai ficar extremamente claro, e essa tarefa de casa, vocês lerem o restante do capítulo 1. Tiago vai falar sobre as provações da fé. Aqueles irmãos estavam vivendo num contexto, meus irmãos, de perseguição, de muitas provações. E Tiago está usando aqui essa linguagem para chamar a atenção para as pressões e perseguições dessa vida. Pensem, meus irmãos, na nação de Israel no deserto ou no exílio. Eles o tempo todo sofrendo pressão. Não. Vocês não pertencem mais onde vocês estavam. Larguem disso. Vocês não pertencem mais à terra natal de vocês. Vocês pertencem agora a nós. Vocês vivem aqui em nosso meio, portanto, vivam como nós. Falem como nós, se vistam como nós. Tenham os mesmos desejos e pensamentos que nós temos. Vocês estão aqui entre nós, vocês não estão mais na sua terra natal. Portanto, vivam como nós vivemos. Tiago, porém, está lembrando aquela igreja. Vocês são o verdadeiro Israel de Deus. Estão dispersos por um mundo extremamente ameaçador e desafiador. A terra natal de vocês está em outro lugar. E vocês ainda não chegaram lá para fixarem residência. O destino de vocês, por enquanto, é sentir o peso das pressões desse mundo, as tentativas atraentes desse mundo, o incentivo constante e sutil desse mundo, para que você se conforme aos padrões dele. Mas vocês são povo do Senhor. Sim, de fato, espalhados. Mas vocês não podem ceder às tentações ao redor de vocês. Vocês não podem se conformar ao lugar onde vocês são apenas estrangeiros. Lembre-se, vocês estão aqui apenas no exílio. Esse mundo não é o lar de vocês. Vocês ainda não estão em casa. Lembrem-se da sua terra natal. Meus irmãos, nós vivemos em um mundo quebrado, em um mundo cheio de desafios, de obstáculos, de seduções sutis de Satanás, de opressões sutis desse mundo. Um mundo repleto e dominado por malignidade, por perseguição, que tenta nos fazer desistir o tempo todo da nossa peregrinação. Talvez você já tenha experimentado de uma impotência tão grande na sua vida espiritual, de modo que o pecado que você cometeu hoje é o mesmo de ontem, de anteontem, de modo que o que havia era vergonha, dúvida a respeito da sua fé, começou a se instalar no seu coração. Então você entra ali numa luta intensa com o coração e a sensação é como se você estivesse numa panela de pressão. Talvez em sua jornada você já experimentou de dias extremamente difíceis e cruéis. A perda de um emprego, a notícia de um diagnóstico difícil, uma perda de alguém muito amado e especial.
Talvez na sua caminhada você já tenha experimentado de ansiedades, de temores, de dúvidas. Mas Tiago diz aqui para nós hoje: vocês são povo de Deus, mas vocês estão aqui no exílio. Vocês ainda estão longe de casa. Mantenham-se firmes. O hino, inspirado na obra do Peregrino de John Bunyan, capta muito bem essa verdade aqui. Diz o seguinte, preste atenção. Nenhum desânimo o fará desistir do compromisso declarado de ser um peregrino. Mesmo enfrentando gigantes, ele permanecerá firme como peregrino. Então ilusões desapareçam. Não temerei o que os homens dizem. Trabalharei firmemente, noite e dia, para ser simplesmente um peregrino. Isso, meus amados, muda tudo. O deserto não é eterno. Babilônia não é o destino final. A nossa pátria não é aqui. A nossa pátria está nos céus. E o Senhor nos fortalecerá até o fim, quando nós estaremos para sempre com Ele na Jerusalém celestial. Então, meus amados, permaneçam firmes. Não aceitem as pressões dessa cultura caída como se fossem normais. Não se curvem à pressão de parecer bem-sucedido, bem-humorado, alguém descolado e legal segundo os critérios desse mundo. Não se entregue às promessas falsas de conforto que esse mundo lhe oferece. Não desanime em meio às provações do lado de cada eternidade. O nosso rei, que é o rei dos reis, está conosco no deserto. E em breve, muito breve, ele virá e nos levará para casa, meus irmãos. Que Deus nos dê a graça, então, de vivermos como verdadeiros servos de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, até o fim da nossa peregrinação em plena fidelidade. Amém? Amém. Vamos orar ao Senhor, meus irmãos. Senhor nosso Deus, Tu és, ó Deus, o Senhor de toda glória, que revelou o Teu amor